Eduardo, desde que eu vou fazer, já passei dos 70, né? Mas eu sempre fui um buscador, eu procurei ser uma pessoa de bem, né? Isso é não sei se é por formação em casa, na educação, e mais alguma coisa que a gente vem, aí podemos falar sobre isso, né? Alguma coisa que a gente vem, ou vem impresso, não sei, você é biomédico, você pode ver pelo lado da ciência, mas existe alguma coisa, né? Que também pode corroborar que existe alguma coisa além da ciência também, que potencializa essa ciência. Então, a gente tem alguma coisa interna que nos chama atenção quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente não deve fazer isso, e a gente alude com aquilo que a gente conhece, intuição, sei lá o quê, sexto sentido e patati patata. Mas a gente sempre leu, a gente sempre ouviu falar, sempre do passado, a gente não esteve presente lá, né, pelo menos, sobre algumas condutas do ser humano, que essas seriam filosofias. Eu venho da Grécia, né, dos meus conterrâneos ali, são coisas bonitas que estão vigentes até hoje. Existe a hipocrisia, que é a prática disso aqui, entre aspas, né? Então, Eduardo, como você vê essa questão, essa dificuldade? Vamos começar assim. Como você vê essa dificuldade do ser humano em seguir determinações, vamos dizer, sei lá, como é que a gente pode definir isso aqui, milenares, já vem de passado, tudo que a gente lê, seja budismo, seja o sânscrito, seja Blavatsky, seja as instâncias de Dzyan, e Kyuté, seja lá o que for. Mas existem alguns preceitos que estão lá, e o ser humano não aprende ou não consegue. Fala a sua opinião a respeito, Eduardo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que isso que você está dizendo é a realidade, né? E a realidade é soberana, né? Contra esses fatos, a gente pode argumentar, interpretar, ressignificar, mas a realidade é essa. Apesar de todo o esforço da civilização, das leis, dos códigos penais, da orientação dos mestres, o ser humano ainda tem uma tendência pessoal e social, cultural, de cometer erros e abusos, né? Isso é fato. Aqui no Brasil a gente fala a lei de... Como é que chama? Aquele jogador de futebol que tinha... Gerson. O importante é levar vantagem, não importa se o outro está sendo prejudicado. Então, isso é uma grande hipocrisia social, né? E acaba sendo absorvido, porque quando um ídolo, uma pessoa importante, famosa, que aparece na televisão, corrobora uma postura dessa, está dizendo para todo mundo que pode, né? E, na verdade, não pode. Ele lamenta até hoje ter aceitado fazer esse comercial, né? Porque era um comercial de um cigarro. Isso. Né? E ele acabou pagando o pato, porque ele aceitou fazer. Então ficou. Virou um meme, né? Exatamente. Agora, me diz, você é uma pessoa de formação iniciática, você passou por escolas iniciáticas, você é um cara buscador. Além da sua profissão de biomédico, como é que você vê? Porque onde você vê que é o X da questão para o ser humano não conseguir? É muito difícil você ver uma pessoa de ilibada conduta, de todas essas questões que a gente fala. O Cristo veio aqui e falou um monte de coisa bonita. Né? Você não vê alguém que, aparentemente, você vê. De repente, você vê alguém falando bonito numa palestra, dentro de uma doutrina, tudo isso aqui, o cara sai em outro lugar, você vê ele em conduta totalmente diferente. Então, como você vê essa questão? Você que passou por escola iniciática, você que é um buscador, um livre pensador, dá a sua opinião, que eu acho que você tem o que contribuir nessa questão. Olha, Grego, em primeiro lugar, eu te agradeço esse convite e digo que você foi muito inspirado
em compor esse tema de filosofia e hipocrisia, e me propôs esse desafio, que para mim foi um desafio também pensar sobre isso. E filosofia é isso, é pensar sobre as coisas importantes da vida, né? De uma maneira honesta, né? E comunicar isso com outras pessoas, como a gente está fazendo aqui, para que juntos a gente elabore e discuta e veja o que tem de verdade ou de falsidade nessas propostas. Isso. E é interessante que, nessa pesquisa, eu fui descobrir que a palavra, por exemplo, filosofia, a gente sabe, né? O significado da palavra hipocrisia é amor à filosofia. Filos é um tipo de amor, né? É o amor filial, o amor fraterno, né? Isso. Como Eros é o amor sexual entre as espécies, como ágape é o amor divino, né? Aquilo que a gente sente pela divindade, né? Sim. Então, existem vários tipos de amor. E o amor à sabedoria é um amor fraterno, é um amor onde a gente convida essa sabedoria para ser nossa companheira e que a gente conversa e discute, expõe como entre amigos essas propostas, né? Ninguém quer ser dono da verdade, é só exercícios, né? E dizem que essa palavra é atribuída a Pitágoras, né? Filosofia. E eu descobri também, pesquisando a origem dessa palavra hipocrisia. Quando você falou hipocrisia, eu falei, caramba, a gente tem várias noções comuns de hipocrisia, né? Mas da onde que vem essa palavra? Aí eu fui ver que ela também vem da Grécia Antiga, da mesma época. Então, assim, literalmente, hipocrisia é hipos, quer dizer menos, diminuído, crises, conversa, diálogo. Então, literalmente, hipocrisia significa um diálogo menor, um diálogo rasteiro, um diálogo enganador. Isso. E era usada no teatro grego. Então, aquele ator que chegava lá para imitar, fazer uma caricatura, né? Igual hoje em dia a gente vê esses comediantes de stand-up, né? Que imitam uma pessoa famosa, né? Imita o Silvio Santos, imita um presidente, imita a voz, o jeito ali, como se fosse aquela pessoa, mas de uma maneira pejorativa, de uma maneira assim, levando para o lado cômico, mas diminuindo a pessoa. Com certeza. Isso era a hipocrisia no teatro. Era a interpretação de um ator, né, interpretando uma pessoa de uma maneira chula, né, de uma maneira menor. E essa palavra passou para a língua portuguesa mais ou menos lá pelo século XIV, através de um santo da Igreja Católica, que era o São Jerônimo, que era um erudito, um cara muito culto, leitor dos clássicos gregos, né? E ele usou essa palavra em português para designar os falsos cristãos, aqueles que tinham uma postura cristã de obedecer, mas, na verdade, era uma pessoa que é um enganador. Enganador, é a palavra mais correta. Então, essa palavra passou para o nosso idioma, significando uma pessoa que não é honesta no que ela está dizendo. Ela é um hipócrita, como você falou. Lá na plateia, na vitrine, aquela flor perfumosa. Beato. Mas nos bastidores não é nada daquilo. E até na Bíblia, Jesus também fala muito dos hipócritas, né? Ele tem aquela parábola que fala que certas pessoas é como um túmulo, né? Caiado, pintadinho por fora, mas podre por dentro, né? Aquela expressão nossa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso aí, é verdade. Então, assim, isso quer dizer que as aparências muitas vezes enganam, né, meu amigo? A gente não pode ir pelas aparências só.